Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Negócios de Orgulho, um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a agência de ideias Nhaí e Amistel, uma marca que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente as nossas pautas. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a liberdade financeira e autonomia da nossa comunidade. Esse programa tem foco na perspectiva LGBT e pretende contribuir sendo um facilitador no desafio dessa jornada. A pesquisa O Desafio da Oportunidade apontou que 21% dos empreendedores identificou o ramo de atuação por meio de pesquisa de mercado, através das redes sociais ou sites. E você, já fez alguma pesquisa de mercado ou age por intuição? Mas afinal, por que fazer uma pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado é extremamente importante para a pessoa empreendedora, pois permite entender melhor o mercado em que ele está inserido, os seus concorrentes e os seus clientes potenciais. Além disso, pode te ajudar a reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso do negócio. Uma vez que, ao ter uma compreensão clara do mercado em que atua, você conseguirá tomar decisões fundamentadas, contribuindo para a construção de um negócio sólido e sustentável no longo prazo. Afinal, não é exatamente esse o intuito? A gente vai falar agora com o Will da Afro. Will, seja bem-vindo. Tudo bem, você? Que bom te receber aqui. Fica à vontade. E online temos a Priscila, 29 anos, bissexual, psicóloga de formação, fundadora do Vale PCD, criadora de conteúdo, militante PCD e LGBT, diretamente de Recife. Priscila, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Raquel? Tudo tranquilo por aqui. Acho que a gente está conversando aqui sobre um tema absolutamente importante, que é a pesquisa de mercado. Will, você é um empreendedor da moda e que certamente você fez aí uma pesquisa de mercado para pelo menos entrar, ou você foi de cabeça e deixou acontecer naturalmente? Então, sem muita informação, eu comecei a fazer a pesquisa e foi aí que surgiu a ideia do meu negócio, né? Eu percebi que faltava nossa representatividade preta, LGBTQIA+, no setor da moda, e foi aí que eu comecei a ter ideia de como estar dentro desse nicho com a minha empresa. Você percebeu que era uma oportunidade justamente porque ninguém estava indo na direção que você buscou. Exatamente. Pri, e você, conta pra gente, como é que foi aí? Você fez pesquisa de mercado? Como que você resolveu investir no Vale PCD, que é um projeto sensacional? Na verdade, eu tenho toda uma trajetória de descoberta, né? Eu percebi que o mercado de trabalho ele não tinha espaço para mim, né? Que quando eu procurava emprego, muitas empresas queriam contratar PCD de forma emergencial e só pela cota, né? Não eram vagas com chance de crescimento. Geralmente, elas buscavam contratar quem daria menos trabalho, né? Entre muitas aspas, na questão de acessibilidade, quem não provocaria grandes mudanças no espaço, até na zona de conforto, né, das pessoas. E aí, fora esses lugares, eu vi muitas portas fechadas para mim, né? O meu potencial, ele era totalmente deixado de lado porque se percebiam primeiro a minha deficiência antes de tudo. E aí também tinha o fator de que, na época, a maioria dos trabalhos eram presenciais. E a questão de acessibilidade, ela sempre me afetou muito, né, em vários aspectos, porque o deslocamento, para mim, que tem uma deficiência física, me causa baixa mobilidade, e aí é bem mais difícil. Então, quando eu me formei em psicologia, eu queria demais assim exercer a minha profissão, mas eu teria que investir no aluguel de um espaço, no meu deslocamento também, porque nessa época era um tabu falar em psicologia de forma remota, né? E aí eu meio que desisti completamente dessa carreira, e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer para sobreviver, para ganhar uma certa independência, né? Porque eu tenho sorte de ter uma família que me deu e que ainda me dá muito suporte na questão financeira, mas a gente sempre quer ter o nosso próprio dinheiro, né? E aí veio a pandemia, eu já tinha o Vale PCD, que é a minha ONG, que eu criei em 2020, e junto disso eu tive muitas perdas. Eu perdi minha mãe, eu perdi um amigo, e nisso eu busquei apoio psicológico de forma remota, né? Porque ninguém podia sair de casa. E aí a primeira pessoa que me atendeu, ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. E ela me largou no meio do processo, assim. Foi muito difícil para mim, foi de uma forma muito irresponsável, muito abrupta, né? E foi nesse momento que eu percebi
o quanto faltava representatividade de pessoas com deficiência, cuidando de pessoas com deficiência, também de pessoas que oferecessem uma psicoterapia anti-LGBT-fóbica, sabe? Que fosse acolhedora para todo mundo e que eu poderia evitar que o que aconteceu comigo também acontecesse com outras pessoas. E daí eu juntei alguns amigos e eu lancei o projeto de saúde mental que a gente tem até hoje, né? Eu atendi por 1 ano e meio e a minha equipe inteira hoje em dia tem uma renda exclusiva que vem desse projeto, mas eu precisei parar de atender para dar conta do Vale PCD, porque com a possibilidade dos trabalhos remotos, a gente ampliou, né, o que a gente faz, e aí o trabalho ficou gigante, a gente tem muita coisa para coordenar agora. E assim, eu não me percebo fazendo outra coisa da minha vida que não seja voltada para as questões sociais. Mas eu queria muito que, para nós que somos definidos como minorias, empreender fosse realmente uma escolha, né? E não a única alternativa por conta de portas fechadas. E aí eu acho que é isso, sabe? Eu não fiz diretamente uma pesquisa, mas eu fui aprendendo ao longo do caminho aquilo que eu precisava, aquilo que o meu público precisava. Você foi entendendo de acordo com a sua existência, onde existem as necessidades para que você pudesse empreender de acordo com elas. É isso, né, Pri? Isso, exato. No nosso caso, Nani, a gente fala muito de tanto o Will quanto a Pri trazem aqui duas perspectivas que de alguma forma se encontram, né? O Will percebeu na ausência uma oportunidade de negócio, Pri, numa ausência, percebeu oportunidade de negócio. Parece que a nossa pesquisa, quando a gente é empreendedor e LGBT, de alguma forma também está nas nossas ausências, né, Nani? Sim. Eu sempre digo que os empreendedores sociais, né, que já existem há muitos anos, mas muitos surgiram agora partindo das suas dores, né? Então a gente vê de um lado a Priscila transformando uma dor em um projeto, um negócio de impacto, e o Will transformando uma falta, uma dor, de certa forma, da própria população, não apenas uma dor de si, né? Como uma oportunidade de negócios e criando a partir disso um negócio muito importante. Ambos se encontram na questão de negócio de impacto social. Então, a gente consegue perceber o quanto os nossos enfrentamentos quanto pessoas pretas, LGBTQIA+, PCDs, estão tão conectados na criação de novos negócios. E a partir disso, muitas das vezes a gente não precisa pesquisar tanto sobre essa oportunidade, porque a gente vivencia. A gente já sabe a falta que faz e o quanto seria importante se tivesse uma solução inovadora. E daí surgem esses dois negócios incríveis. Sensacional. E Will, quando a gente está falando aqui da pesquisa e tudo mais, hoje você consegue falar assim, o que o seu público quer consumir, você pesquisa tendências, você sabe onde está seu público exatamente, você faz esse tipo de pesquisa de mercado? Sim, com certeza. A marca ela é totalmente conectada aos meus clientes, né? Hoje a gente tem todo o atendimento humanizado para a gente frisar essa importância, né? Para quando eu lançar tendências, eu saber antes que o meu público precisa, né? Eu preciso entregar o que eles me pedem, né? Então, muitas das vezes, os clientes mesmo traz pesquisa fora a gente, e fala, olha, Will, o que você acha disso numa coleção? Tá fazendo bastante. Então, é uma conversa para a par, porque deixa o atendimento mais humanizado e mais conectado, né? Criando um produto que com certeza vai ser feito para esse cliente. Pri, você já contou como que você entendeu e deu o start aí no Vale PCD? O quanto o Brasil é escasso em termos de oportunidade de negócios que podem acontecer com a população PCD. Porque me parece que a gente sempre fala da população PCD como se a população PCD precisasse de ajuda, e não como se a população PCD pudesse sim ser uma locomotiva de negócios, ser mais uma frente de negócios para o Brasil. E eu acho que você pode nos dizer aqui muito melhor do que eu sobre a sua percepção em relação a isso. Pois é, Raquel, não é à toa que o termo capacitismo vem de capacidade, né? As pessoas olham para uma pessoa com deficiência e veem alguém incapaz de fazer qualquer coisa na vida. A gente é visto como herói por levantar da cama e sobreviver, né?
A gente é o tempo todo taxado de coitadinho, de pessoas que não podem fazer. E aí, realmente, o mercado perde muito, primeiramente, olhando para a deficiente, em vez de olhar para a pessoa, porque a gente tem muito potencial que não é aproveitado. Eu, por exemplo, por muito tempo, assim, por conta até de questões de mídia, por não me ver nas mídias fazendo coisas, tendo sucesso, né, podendo ter uma carreira, por muito tempo eu achei que eu também não podia ter uma carreira, que eu também não podia me construir dessa forma. Tanto é que eu buscava emprego, né, emprego tradicional, emprego CLT, e agora que eu vejo o meu potencial, eu estou muito feliz, né, que eu consegui seguir esse caminho, mas não foi sozinha, foi com o apoio de pessoas que me deram esse incentivo, foi fazendo pesquisa, agora nesse sentido, né, para buscar outras pessoas com deficiência que também sucederam, que também encontraram seu lugar, que também estão aí, né, tendo algum tipo de carreira de sucesso, tendo visibilidade, não pela deficiência, mas por ser quem elas são, pelo talento que elas têm. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Nani, mais uma coisa que se encontra ao que a gente vem discutindo ao longo do programa e também entre Will e Pri. O Will pesquisa a rede de apoio que são os clientes dele, ela também pesquisa rede de apoio que são os potenciais PCDs que existem nesse país. Então, mais uma vez, pesquisa de rede de apoio é fundamental para o empreendedorismo LGBT. Com certeza. Eu chamo isso de pesquisa colaborativa. Não tem como a gente só pesquisar sozinho por conta própria, ainda que seja através de um formulário online, sempre vai ser necessário a gente ouvir para entender. Então, mesmo a partir do momento que o negócio parte das nossas dores, para se inovar, se renovar e escalar, vai ter que ter pesquisa. É importante entender o mercado, é importante quem está envolvido, o que o seu público quer, seu negócio realmente atende aquele público que você quer? O seu público está buscando aquilo que você quer oferecer? Você só sabe disso pesquisando. Bom, como a gente viu aqui, o conhecimento do nicho que você irá atuar é fundamental para a estruturação do seu negócio, seja pela pesquisa de mercado ou pela intuição. Contudo, preste atenção quando utilizar uma ou outra. Ter um planejamento estruturado fará diferença a longo prazo. De acordo com o IBGE, mais de 50% das empresas fecha no 5º ano de atividade e mais de 70% fecha até o 10º ano. Independente de qualquer coisa, busque conhecimento. De antemão, parabéns, porque se você está aqui assistindo esse episódio e participando dessa jornada do Negócios de Orgulho, é porque você já deu um passo importante. Na comunidade LGBT, é comum as pessoas empreenderem, dentre outras coisas, por falta de oportunidades no mercado de trabalho, como é o caso da Pri, que acabou de falar aqui. A pesquisa Um Olhar para o Empreendedorismo de Mulheres LGBTs, parceria entre a Anhaí e a Almap BBDO e o Instituto On The Go, revelou que 33% das entrevistadas se viu forçada a empreender, sendo que a maior queixa entre elas é o desemprego e a dificuldade de arrumar vagas de trabalho. Que tal começar um esboço de sua pesquisa de mercado? Acesse a página do programa e descubra com base no material do Sebrae intitulado Como Fazer Pesquisa de Mercado usando o Radar Sebrae. Chegamos ao final desse episódio, ainda tem muita coisa pela frente. Eu quero agradecer a Amistel que mais uma vez está aqui apoiando esse debate. Will, muito obrigada por esse episódio. A gente continua. Nani, mais uma vez. Pri, quero agradecer a sua presença. A gente vai continuar aqui no estúdio. Você fala coisas fundamentais, você é uma referência para o empreendedorismo LGBT. Esse programa vai ficar para as próximas gerações e muita gente vai ficar sabendo tudo que você constrói e vai construir ainda para o empreendedorismo LGBT PCD. Um super beijo, viu, querida? Até a próxima. E a gente finaliza aqui. Um super beijo. Até o próximo episódio. Continua que tem muita coisa pra gente falar. Tchau, tchau.